um orfanato. Quando morreu, George Miller já havia sido usado por Deus para construir 4 orfanatos que atendia a 2.000 crianças e ao mesmo tempo. Mais de 10.000 crianças havia passado pelo orfanato. Distribuiu mais de 8 milhões de dólares que havia sido doado e ele como resposta às suas orações. Quando morreu aos 93 anos de idade, seus bens terrenos foram avaliados em apenas $800. Como Amém. Ele fez para conhecer as coisas de Deus? Aí vem a pergunta embaixo agora. Amém, amém. Então, legal. Amém. Bom, a gente tem aqui o exemplo, né, de esse George Miller aqui, ele é muito conhecido aí como o pessoal chama de herói da fé, né? Porque ele é daquelas pessoas que mudaram o seu tempo, né, mudaram a trajetória do lugar onde ele vivia, né, pela fé. Então a gente viu aqui os exemplos dele, e nós vamos ter a oportunidade aqui de agora conversar. Vamos já ler essa primeira pergunta e a gente já conversa sobre a forma como ele se relacionava com Deus, né? É muito interessante a gente observar como é que ele se posicionava para ouvir a voz de Deus. Amém? Então vamos lá, o primeiro exercício, a gente já vai conversando e vocês, a hora que vocês quiserem, vocês me interrompam, a gente já vai continuando. Amém? Então diz assim, aqui tem mais uma frase, né, extraída aí dos relatos dele. Aí em cima desse parágrafo aqui vai vir as duas perguntas, ok? Então diz assim: não me recordo de um período em que eu, sincera e pacientemente, busquei conhecer a vontade de Deus pelo ensinamento do Espírito Santo, através da instrumentalidade da palavra de Deus, e por causa disso tenha deixado de ser orientado corretamente. Mas se faltasse honestidade no coração e retidão perante Deus, ou se não esperasse com paciência pela instrução de Deus, ou se preferisse os conselhos dos meus colegas, as declarações da palavra de Deus, do Deus vivo, eu então cometia erros. Amém? Então a primeira pergunta é: o que George Miller, o que ajudou George Miller a conhecer a vontade de Deus? Alguém respondeu? Amém? Bom, em cima desse parágrafo aqui, né? Eu coloquei sim que foi através do conhecimento do Espírito Santo, né, não? Sim, ele fala aqui, a primeira parte da coisa. Eu não me recordo, né, quando eu busquei conhecer a Deus pelo ensinamento do Espírito Santo, através da instrumentalidade da palavra de Deus. Então ele usa as duas coisas juntamente aqui, né? Ele está pondo o Espírito Santo com a palavra de Deus. Ele vai explicar, daqui a pouco a gente vai fazer um exercício aqui para frente, ele vai deixar isso mais claro, né? Então o Espírito Santo e a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. A segunda, o que levou a Euso na busca do conhecimento da vontade de Deus? Quando que ele errava, que ele fala aí nessa passagem? Quando não tinha honestidade de coração, ou falta de retidão diante de Deus. Ou quando ele dava ouvidos a eu mesmo, né? Aos homens, né? Quando ele dava ouvido aos homens. Amém? Amém. Então ele fala, olha, sempre que ele seguia... aqui não é método, né? Eu gosto desse estudo porque não ensina método, né? Hoje em dia a gente tem muitas igrejas que ficam atrás ou confiam nos métodos, né? Ou seja, a minha igreja ela ora de joelho tantas horas, etc, tal, as coisas dão certo. A minha igreja ela faz o evangelismo assim, ela entrega folhetos de domingo de manhã. A minha igreja... Então, assim, as pessoas acreditam muito no método. E as coisas mudam, os tempos mudam, as estratégias de Deus, elas são peculiares para cada lugar, ou não é? Que nem aqui no Brasil, ainda hoje os TJ, né, que a gente chama os Testemunhos de Jeová,
eles estão de manhã, 7 horas da manhã, estão batendo na porta de domingo na casa dos outros. Aqui ninguém acorda cedo de domingo, né? É o único dia que você tem para dormir. Não sei se aí é assim também, mas é o único dia que a pessoa pode dormir um pouquinho mais é domingo. Aí eles continuam com esse método de evangelismo que eles herdaram lá da zona rural dos Estados Unidos, na década de 50, de 40, que era uma outra cultura, né? Então... Tá ao vivo? Não pus ao vivo. Amém. Acabei de ser xingado aqui que eu estou falando muito alto. Vocês estão ouvindo bem aí? Minha esposa me deu uma bronca, mas tá bom. Que eu estou com o microfone aqui, acho que esse microfone ele capta bem, né? Não tem aquele problema. Pelo menos o microfone deu certo. Já estamos evoluindo alguma coisa aí. É que eu estou com mania de gritar porque vocês não ouvem, aí eu falo mais alto. Tá bom, então. Então vamos lá, gente. Então, os métodos nem sempre dá certo, né? Nem sempre são os mesmos para qualquer lugar. Que nem se eu mudo para aí ou se vocês mudam para cá, a gente vai ter um choque de cultura, né? Porque os lugares são diferentes, os tempos são diferentes, as perspectivas das pessoas, né? A cultura sempre tem uma diferença. Então a gente precisa se adaptar. Então eu gosto do George Miller porque ele fala exatamente isso, né? Se ele for aqui atrás da percepção dele, do coração, das coisas, ele vai errar. Se ele for só pela emoção, só as pessoas chamam do Espírito Santo, né? Deus me falou, então eu vou lá e vou fazer. Então, a gente já conversou sobre isso, que às vezes Deus tem um caminho para a gente, mas depois do que a gente entende o caminho de Deus, a gente precisa entender a estratégia de Deus e o momento de Deus, né? A gente falou sobre isso quando a gente falou sobre Moisés, na verdade. Moisés falou, não, então eu sou o libertador, então eu sou... Então ele já foi lá e já se precipitou, já bateu no cara, acabou, né? Matando o egípcio. Então o que acontece? Ele se precipitou em relação ao tempo. Era um desejo de Deus que ele caminhasse para aquele lado, era. Mas como ele não esperou, né? A estratégia, o momento, tudo. Então às vezes a gente sabe que a gente tem uma direção, que a gente tem um dom, né? Às vezes Deus já falou para você que você tem um dom, tem uma facilidade. O que é um dom? É uma habilidade natural que você tem, né? Ou naturalmente dada por Deus, né? Então você sente aquela capacitação para fazer tal coisa, né? Então tem pessoas que fazem amizade muito fácil, né? Tem pessoas que têm o dom de conversar e ser agradável e fazer amizade. Tem gente que já você pede para a pessoa trabalhar na roça o dia inteiro, mas não pede para ela conversar com ninguém, porque ela tem a dificuldade de interagir, né? Ela quer tudo menos conversar com os outros. Então são diferenças que a gente tem, né? Então às vezes a gente sabe que Deus vai usar a gente naquela direção, mas a gente tem que pedir os instrumentos, a gente tem que pedir a estratégia, né? Então tudo isso é o que o George Miller está falando aqui, né? Sobre essa questão dele, como que ele fazia. Agora eu queria chamar a atenção aqui aqui vai repetir os métodos dele aqui e depois ele mesmo vai colocar aqui 6 pontos, né, de como ele chegava a ouvir, a ter confiança que Deus estava direcionando ele para um caminho, né? Porque no fundo o que nós estamos procurando aqui é isso, né? É o direcionamento de Deus para o que nós devemos fazer, né? Então, veja bem aqui na página 39, George Miller mencionou os fatores que o ajudaram. Aqui está ajudarão, está no futuro, mas está errado, tá? Esse livro tem alguns erros de português, porque é um livro traduzido, né? E tem alguns erros. Então aqui ajudaram, não deveria ser aqui a tio aí, deveria ser um M no final, tá? Mencionou os fatores que o ajudaram. Buscou a direção de Deus com sinceridade. Amém? Então assim, tudo que você vai fazer para Deus, essa sinceridade que ele coloca, eu imagino assim,
Senhor, eu quero ajudar as pessoas. Mas na verdade você não quer. Né? Senhor, eu amo as pessoas, então eu quero fazer. Não, às vezes a gente não ama, então a gente tem que fazer uma oração no momento certo da nossa vida, sincera, né? Senhor, eu preciso amar o meu próximo. Não estou conseguindo sentir empatia, né? Eu já fiz essa oração, porque tem uma época da vida da gente que parece que as coisas assim importam menos, parece que a gente não está amando, sentindo vamos dizer assim, interesse pelas pessoas que a gente devia sentir, né? Isso é normal na correria da vida, nas decepções que a gente tem. Às vezes o nosso coração está afastado mesmo das pessoas. Então o que a gente tem que orar nesse momento? Não adianta a gente falar, Deus, eu quero ajudar as pessoas. Não, primeira coisa é Deus, né? Resgata em mim, né? O amor, o desejo de ajudar as pessoas, porque a gente precisa ter esse desejo sincero. Deus jamais vai colocar uma ferramenta na nossa mão para a gente fazer alguma coisa que não esteja no nosso coração, né? Então você tem medo de hospital, você não consegue olhar um médico de perto que você já sai correndo. Aí Deus vai pedir para você fazer capelania no hospital? Não vai, né? Vai ter que consertar isso aí. Ou Deus vai mudar, vai tirar esse medo teu, né? Vai fazer com que você se sinta bem no hospital, ou Deus vai te dar outro trabalho, né? Você vai para a penitenciária, né? Você vai para outro lugar aí, vai na praça, né? Então é a mesma coisa pelos irmãos. A primeira coisa que a gente precisa ter é o amor genuíno, né? É a vontade genuína de ajudar as pessoas. Porque senão a gente vai ficar ali religiosamente fazendo alguma coisa. Você sabe, né? A gente sempre volta a dizer, né? Tem uma doutrina religiosa que acredita que você fazer o bem, né? Fazer caridade, você vai ser iluminado, né? Você vai ser abençoado. Mas não é isso que a Bíblia fala, né? Então você fazer o bem sem ter interesse, né? Sem o amor, para Deus não importa muito, né? Tanto é que até a contribuição, né? Jesus ele para e ele fala, olha, a maior oferta que deram hoje foi dessa viúva, né? Que ela tinha dado apenas umas moedinhas. Mas o que tinha acontecido com ela? O que Jesus olhou? Jesus olhou o coração com que ela estava dando. A importância daquelas moedas para ela, né? Porque aquelas moedas eram tudo dela, né? Então talvez alguém tivesse dado bem mais dinheiro, mas essa pessoa tinha bastante dinheiro, então para ele não fazia diferença. Mas para aquela mulher era muito importante aquele dinheiro, né? Então ela deu alguma coisa que fazia sentido, que ela deu com o coração voltado a Deus, porque aquilo para ela importava. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente tem que pensar na obra de Deus é isso, que Deus preserve a sinceridade do nosso coração, para a gente nunca sair. Porque eu já trabalhei também em igrejas, em algum trabalho que às vezes eu só trabalhei uma vez que vamos dizer, profissionalmente, né, para a igreja, né? Que eu fui fazer uma missão no Paraná e trabalhei para a igreja. Então a ideia era viver da igreja, né? É uma coisa que eu sempre relutei, mas uma época da minha vida eu falei, não, de repente é isso, vamos, né? E fui lá com o coração aberto, tudo. E o que acontece? Depois de um certo processo, a gente tinha que dar a gente tinha uma satisfação que dá para a direção da igreja, ou a gente precisava chamar a atenção da igreja para a gente ser contratado efetivamente, né? Então o que acontece? Você chega uma hora que você parece que você está fazendo aquilo como uma profissão, né? Você está fazendo aquilo para resultado. Então quando você faz as coisas de Deus e você precisa fazer, e você tem interesse naquilo, parece que não é legal, né? Então as coisas para Deus, elas precisam ser voluntárias, elas precisam ter um propósito espiritual, né? Então por isso que às vezes a gente precisa rever isso no nosso coração, né? Nós estamos fazendo o quê? Porque a minha mulher está... eu preciso mostrar para minha mulher, eu preciso mostrar para o meu marido, eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou um cristão? Não. Entendeu? Nós não precisamos mostrar nada para ninguém. Nós vamos fazer porque o nosso coração ama a palavra, a obra de Deus, ama a verdade,
e a gente está cheio do Espírito Santo, então a gente quer compartilhar isso que a gente tem dentro, né, de nós. Então esse é o sentido certo da gente fazer a obra de Deus, compartilhando aquilo que tem dentro de nós, né? Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Ele buscou com sinceridade, esperou com paciência, até ter uma palavra de Deus. Outra coisa que a gente não tem muitas vezes é paciência, né? Quando a gente vai buscar Deus, a gente já está nos 45 do segundo tempo, né? Parece que a gente já está atrasado, né? Então a gente quer já a resposta rápida. Eu vou orar hoje, porque amanhã eu já quero estar, né, fazendo as coisas, eu já quero estar... Então a gente tem um sentido de urgência que às vezes não é. Quando a gente fazia seminário, os professores sempre falavam, olha, Deus não precisa de você, pode ter calma aí, que Deus não está precisando de você. Vai, estuda aí, se prepara, seja uma pessoa preparada para que a hora que você estiver preparado, Deus vai te usar, né? Mas, então assim, o mundo não precisa, né, de você, pode ficar calmo aí, né? Então, não nesse sentido, né? Claro que Deus, a gente brinca, mas claro que Deus tem um caminho para cada um de nós, mas a gente precisa esperar a resposta de Deus realmente, né? E às vezes a gente precisa de paciência para isso, né? Para a gente não encurtar o caminho aí e não errar, né? Confiou no Espírito Santo para orientá-lo por meio da palavra. Agora aqui ele sempre vai unir essas duas coisas, irmãos, mais uma vez. O Espírito Santo orientando por meio do quê? Da palavra, né? Então, sempre que ele fala sobre orientação de Deus, ele vincula a palavra de Deus, né? Nada fora da palavra pode ser orientação de Deus, né? Nada que vá contra a palavra pode ser orientação de Deus, do Espírito Santo. Então, ele sabia que os seguintes fatores levavam a cometer erros. O que ele, mais uma vez, ele fala de cometer erros? Falta de honestidade no coração, né? Dizer para Deus que você está sentindo uma coisa que você não está, falta de retidão perante Deus, né? Ou seja, você ser uma pessoa honesta e sincera e piedosa, né? Impaciência ao esperar por Deus, né? Não esperei, eu orei, mas Deus não falou, eu vou sair por aí. Então, impaciência, preferir os conselhos dos homens e não as declarações da Bíblia. Né? Então, às vezes as pessoas nos aconselham, né? Porque às vezes não está querendo realmente fazer alguma coisa para Deus e por amizade ou por a gente acaba compartilhando com as pessoas, né? Eu estou querendo fazer isso. Aí as pessoas normalmente elas vão dar um palpite, né? Não, você está bem, você está sossegado, o que você vai fazer? Se meter aí com essas coisas, fica, né? Ou por que você não vai para a igreja tal, né? Então, às vezes, os conselhos dos homens não é a resposta de Deus. Ou você ouve a resposta de Deus, né? Ou você ouve os conselhos dos homens. Amém? Não que Deus não possa usar uma pessoa sábia, né? Para compartilhar com você, para orar junto com você, mas normalmente se a pessoa for sábia, dirigida por Deus, ela não vai te dar um direcionamento claro. Amém? Ela vai dizer para você, olha, Deus vai te colocar a resposta, né? A gente aprende a nunca dar um direcionamento para as pessoas, né? Que às vezes a pessoa vem para você e fala, olha, eu estou noivo, eu vou casar. O que você acha? O que você acha do meu futuro marido? O que você acha da minha futura esposa? É meio delicado, né? Falar sinceramente, eu acho que o cara não é bom, não. Já pensou? Depois o negócio, ou senão você fala, vai fundo, né? É bom, vai lá, casa assim, não sei o que lá. Aí o que acontece? A pessoa não dá certo, né? Alguma coisa acontece no percurso e a pessoa vai vir para cima de você, né? Então a palavra certa, olha, Deus não me falou nada, a não ser que Deus fale, né? Deus pode te dar um direcionamento para alguém? Pode. Mas é uma coisa específica, muito séria, né? É muito sério você dar um direcionamento na vida de uma pessoa, se não foi Deus que mandou, né? E normalmente aí você vai assumir esse risco de dizer alguma coisa se você entende que Deus te deu um direcionamento claro. Mas é alguma coisa muito difícil normalmente para alguém que tem
esse dom, né, de aconselhamento, né? Alguém que às vezes tem um ministério, trabalha num ministério que envolva isso. Caso contrário, você ora com a pessoa e você junta força com ela ali para Deus colocar na mente dela, no coração dela, a sua direção, né? O seu direcionamento. É igual eu falo sempre, né, que aconteceu já numa igreja muito boa que eu acompanhava, da pessoa ter aqueles cultos fervorosos, né, nas casas que tinha antigamente, né? Depois as pessoas chamavam de célula, mas era o culto nos lares, e havia muita oração, muito milagre, muita bênção, e Deus falava, etc. E aí a pessoa fala, olha, você está curado, não precisa tomar remédio mais, pode parar de tomar o remédio, que Deus já te curou. A pessoa parar de tomar o remédio e morrer, né? Isso eu já vi. Então nem foi ninguém que me falou, né? Então é sério, irmãos, é muito sério as coisas de Deus, né? A gente não pode brincar com o direcionamento das vidas. As pessoas hoje elas estão muito frágeis, né? Muito suscetíveis a direcionamentos. Você pode influenciar a pessoa facilmente hoje em dia, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então você pode, às vezes, com um direcionamento, uma palavra errada, a pessoa vai na sua, né? E não é uma vontade de Deus, não é um direcionamento espiritual, então é perigoso. Amém? Vamos lá. Foi assim que ele resumiu a maneira como iniciou um relacionamento de coração com Deus e aprendeu a discernir a sua voz. Olha que interessante. Agora eu acho interessante esses depoimentos dele aqui. O que ele fazia primeiro? Procuro, bem no começo, deixar meu coração em um estado em que não tenha qualquer desejo próprio em relação a um determinado assunto. 90% do problema para as pessoas é exatamente isso. 90% das dificuldades desaparecem quando nosso coração está preparado para fazer a vontade de Deus. Amém? Então você tem um coração num estado em que não tenha qualquer desejo próprio em relação a determinado assunto. Você então tirar o seu viés, né? Tirar a sua vontade, a sua impressão, né? Porque a gente sempre tem, né? Naturalmente a gente sempre tem. Então você está orando, por exemplo, por uma igreja. A sua igreja tem 10 pessoas, né? Ou no grupo que você está orando ali, que vai na sua casa, ou no grupo de oração tem 10 pessoas. E você sempre tem uma opinião sobre uma pessoa A, uma pessoa B, né? Você fala, Deus, o grupo é maravilhoso, mas aquela pessoa podia não estar, né? Podia estar aquela outra pessoa. Então, você tem que tirar esses pensamentos, porque às vezes a pessoa que te incomoda é a pessoa que Deus quer que você tenha um relacionamento. Amém? Às vezes a pessoa que não bate muito bem com as suas ideias é a pessoa que Deus vai usar para que você adquira humildade, para que você ensine, para que você seja ensinado. É ou não é? Então a gente nunca pode fazer juízo das pessoas. Jesus tem uma frase muito importante que ele diz assim: aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Jesus não fala assim, olha, aquele que vier a mim, que não for questionador, aquele que orar bastante, aquele que tiver um coração. Não, Jesus fala qualquer um, né? Então Jesus lida com todos, né? Então a palavra de salvação veio a todos, né? Então, como é que fala? Ele vem, então, e a palavra do Senhor vem a todos, né? E aqueles que dizem sim, aqueles que correspondem, então eles são salvos, né? Mas Jesus entrega a palavra a todos, né? Todos têm oportunidade. Então, da mesma forma, na vida, assim, a gente às vezes fala, olha, eu queria ir para tal lugar, para tal bairro, eu queria ir para tal igreja, eu queria uma igreja assim. Eu não queria uma igreja muito longe, eu não queria uma igreja muito difícil, né? Que os bancos fossem muito duros, né? Irmãos, libera, né, a sua mente. Pede para Deus aquilo que Ele quer para a sua vida, amém? O que Ele quiser para a sua vida vai ser melhor do que o que você está planejando. Olha o Dilson aí. Beleza. Firme Deus. Então, assim, o que Deus
colocar para você a vontade dele, vai ser melhor que a nossa. Amém? Lembrando Romanos 12:2, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, no fundo, se você for uma pessoa paciente, ouvir a voz de Deus, aquilo que para você hoje não é agradável, vai se tornar agradável. Amém? Então, aquela pessoa que você não entende, não compreende, não se relaciona hoje, amanhã você vai entender, você vai se surpreender. Né? Por quê? Porque é a vontade de Deus. Deus não vai fazer nada atravessado. Né? Deus não vai enfiar nada goela abaixo da gente. Ele vai colocar as coisas certas, né, no tempo certo para nós. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto. Depois de ter feito isso, não deixe o resultado entregue a sentimentos ou impressão pessoal. Pura e simples. Se assim eu fizer, torna-me vulnerável a desilusões. Mesmo depois que ele se assenta, né, ele pede a vontade de Deus, ele tira as expectativas, ele não coloca os sentimentos dele. É o que a gente está falando, né? Ele não fica com aquela coisa, aquele viés, né? Não, eu queria que fosse assim, etc. Tal. Então, ele descansa na vontade de Deus, né? E ele não cria expectativas, né? Não cria expectativas. Normalmente a gente cria expectativa, né? Então a gente fala assim, nossa, eu vou fazer um grupo em casa de oração, e esse grupo vai crescer, e daqui a pouco vai ter... Às vezes Deus quer que permaneça um grupo pequeno, né? Por um bom tempo, para que vocês criem vínculos, né? Com pessoas. Às vezes você criando vínculo com uma pessoa é mais importante do que você ter 20 pessoas na tua casa. Amém? Às vezes Deus quer esse... Então o resultado para Deus é diferente do resultado na nossa perspectiva. Né? A gente está sempre maquinando, né? Quantidade, valores, beleza física, conforto, isso a gente sempre maquina na nossa mente, né? Mas as coisas para Deus são diferentes. Amém? Então, para você realmente encontrar a vontade de Deus para qualquer objetivo na vida, você precisa se limpar dessas perspectivas. Tá bem? Você precisa deixar que Deus trabalhe naturalmente. Então, se você está num lugar que às vezes não é o teu lugar de conforto, você lembra que Jesus estava no céu, né? Estava lá sossegado, né? Descansando nas nuvens lá, né? Segundo as gravuras que eu vi, estava lá deitado nas nuvens, mas ele resolveu simplesmente descer, viver como um pecador, né? Num mundo cheio de pecado, né? Não pecou, mas ele levou a culpa como um pecador por nós, por mim e por você. Né? Então ele veio sofrer no mundo porque ele escolheu fazer a vontade do Pai. Amém, irmãos? Então, nós fazendo a vontade de Deus, Jesus disse que você quer vir após ele, pegue a sua cruz e siga. Né? Então, seguir a cruz de Cristo é você aceitar que ele te leve para um lugar diferente do que você estava planejando. Né? Então, você quer a vontade de Deus, Senhor? Então, eis-me aqui, né? O que o Senhor vai pedir para eu fazer, né? Normalmente ele não castiga muito não, né, irmãos? Mas alguns de nós ele leva para um dos lugares mais inusitados, né? Para terrenos mais pedregosos, né? E quando acontece isso, nós temos que agradecer. Amém? Tudo que Deus faz para nós é bom. Então, se Deus nos leva para terrenos que a gente não tinha planejado, Ele é o Senhor, né? Ele que sabe o que é melhor para nós e vamos aceitar a vontade dele. Então ele tirava a expectativa emocional dele, ele tirava toda a expectativa dele. Assim ele conseguiu ouvir a voz de Deus com clareza. Terceiro ponto, busca a vontade do Espírito de Deus através da palavra de Deus, ou juntamente com ela. O Espírito e a palavra precisam combinar. Isso aqui é muito importante. Se olho apenas o Espírito sem a palavra, eu fico sujeito a grandes desilusões também. E se o Espírito dirige as nossas vidas, ele faz segundo a palavra, jamais em desacordo com ela. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus é sempre o farol, né? Deus jamais vai pedir alguma coisa
fora da palavra, né? Deus jamais vai sair do manual para pedir alguma coisa para nós. Então isso é importante que nós tenhamos a palavra específica. Aqui ele está falando uma palavra específica para aquilo que você vai fazer. Amém? Lembra que a gente está buscando aqui uma atitude, uma ação de Deus no mundo, no momento presente, na nossa vida. O que Deus está fazendo hoje, né, na minha vida, o que Deus está fazendo ao meu redor, que eu tenho que me adequar a Ele. Então a palavra de Deus, ela vai servir para aquele momento. Amém? Você vai entender aquele momento através do Espírito Santo, mas também confirmado pela palavra de Deus. Amém? 4. Depois leva em conta as circunstâncias providenciais. Estas geralmente indicam a maneira direta. Indicam de maneira direta a vontade de Deus em conexão com a sua palavra e o seu Espírito. Então aqui ele está falando já da parte prática, né? As providências, as circunstâncias providenciais. O que ele tem que providenciar para entrar para se posicionar em acordo com o que Deus mostrou para ele. Amém? Então, o caso que eu me lembro agora daquele que o Pasquale falou outro dia. A menina então recebeu um direcionamento que ela tinha que voltar para a cidade, para o país dela, para fazer um evangelismo lá, correto? O que ela tem que fazer? No mínimo, ela tem que começar a procurar uma passagem, né? Ela vai ter que... Então são circunstâncias providenciais que você faz em acordo com a palavra de Deus. Você começa a pesquisar. Será que Deus quer que eu vá hoje, mês que vem? Né? Como é que é o time de Deus? O que Deus quer que eu faça? Como é que é agora? É daqui a pouco? Né? Então o que Deus vai me preparar alguma coisa? Vai me providenciar? Eu não tenho recurso, então eu vou orar para o recurso, né? Para eu fazer essa viagem, para eu ter como sobreviver lá nesse lugar. Então ela começa a ter o que ele chama aqui de circunstâncias providenciais para que a coisa aconteça, né? Então você vai pensando em como viabilizar aquilo. 5º ponto, peço a Deus em oração para revelar a mim corretamente a sua vontade. Amém? Então agora ele aqui mais especificamente, né, ele está pedindo então uma visão clara do que Deus quer para ele. E 6. Assim, através da oração a Deus, do estudo da palavra e da reflexão, chego a um juízo consciente de acordo com a minha total capacidade e sabedoria, e se a minha mente fica em paz, e assim permanece depois de 2 ou 3 outros pedidos, então prossigo nesse caminho. Amém, irmãos? Então ele realmente acreditava nesse processo. Amém? Não é uma... como é que a gente fala? Não é um método, amém? Mas é um processo pelo qual Deus fala conosco, amém? Então Deus está acima dos métodos, mas Deus tem um processo. Existe um passo a passo, né, de como nós vamos chegar a ouvir a Deus, amém? Glória a Deus. Vamos lá, analise a resposta certa para cada uma das perguntas. Como Miller começou sua busca para a vontade de Deus? Eu vou ler aqui. Vocês querem ler? Oi. Fala, Marta. Pode ir. Procuro resolver o que ele desejava fazer. Procuro resolver o que ele desejava fazer para Deus. Procurou resolver? Não, né? Ele procurou resolver? Não. Vamos lá. Segundo, B. Procurou certificar-se de que não tinha qualquer desejo próprio. Sim ou não? Sim. Sim. Amém? Mas não é a resposta certa. Sim, Vamos ver as outras aqui, se tem mais alguma certa. Procurou atingir o estágio de só querer a vontade de Deus. Amém, está certo também, né? Então a resposta, o certo é a B e C. Seria o D, né? Que seria B e C. Amém?
Ponto 2. O que, segundo Miller, leva a possíveis desilusões ou rumos falsos. Basear a decisão apenas em sentimentos. Sim. Correto? Correto. Certo. Seguir a menor das impressões. Certo. Olhar apenas para o espírito a fim de definir o rumo. Certo. Certamente. Então seria o D, todas as respostas acima. Isso. Amém? Todas essas aí isoladamente vão te levar a decepções, né? Nessa busca aí que a gente está falando. Então vamos lá. A 3. Em que fatores Miller buscava uma conformidade mútua? Seus desejos e as circunstâncias. É isso que ele gostava de unir? Não, né? Não. O espírito e a palavra. Está certo. E é isso, né? Ele queria juntar o espírito e a palavra. O conselho dos outros ele levava em conta? Não. Não. Seus desejos também não. As circunstâncias e um sentimento de paz. Também não. Amém? Então a resposta é B. Qual foi o texto final que levou Miller a fazer um juízo da vontade de Deus? Identificava se a porta estava aberta ou fechada. Não. Perguntava a um pastor o que ele achava. Não. Levava um palpite adiante e esperava para ver se funcionava. Não. Usava a oração, a leitura da Bíblia e a reflexão para encontrar uma paz estável com relação a determinado rumo. Está certo. Bem? Então é a D aí. Depois a gente leu, ficou bem claro, né? Vamos lá. As respostas corretas. Bom, aqui ele está pondo as respostas corretas, a gente já deu, né? Não fique desestimulado se tudo ainda parece meio vago. Ainda temos mais um tempo para trabalharmos em conjunto. Amanhã darei um exemplo da vida real, da maneira como Deus age. Ele está falando do dia seguinte. Vamos lá. Vamos às perguntas finais, então. Qual foi a afirmação, o versículo mais importante que você leu hoje? Aí é pessoal, se alguém tiver alguma. Amém? Escreva a afirmação ou versículo com suas próprias palavras. Então, você escolhe um versículo, você coloca aí com as suas palavras, amém? Se alguém quiser falar, pode interromper a qualquer momento, tá bom? O que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje? A mesma pergunta de todos os dias, né? O que Deus quer que você Buscar faça? a vontade do Espírito Santo pela palavra ou juntar-se com ela. Juntamente com ela, né? Amém. Exatamente. Amém? Agora vamos ao resumo. Quando Deus revela a sua atuação, isso é um convite para juntar minha vida a Ele e juntar-me a Ele na sua obra. Amém? Então Jesus nunca vai te revelar alguma coisa para nada, né? Sempre por um objetivo, né? Procuro bem no começo deixar meu coração num estado em que não tenha qualquer desejo próprio com relação a determinado assunto. Então essa questão de você... isso significa, irmãos, tomar cuidado só com uma interpretação que pode acontecer. Isso não significa que você não se importe com um problema ou não se importe com uma pessoa. Amém? Aqui está dizendo com relação ao que Deus vai te direcionar em relação a um assunto. Então é claro que quando você vai orar, você ora porque você ama as pessoas, porque você quer se aproximar, você quer divulgar o Evangelho, você quer que aquela pessoa que é teu parente conheça a Deus, deixe de pecar, vá para o céu. Então você tem, é claro que você tem interesses, né, reais, mas o método de Deus e o que Deus vai te pedir, de repente você quer falar com uma pessoa e Deus fala, não, eu quero que você fale com outra pessoa. Isso aconteceu com Paulo, né? Paulo, por ele ser
ele ter a cidadania romana e ele achar que ele podia influenciar, ele queria ir para Jerusalém, para Roma lá, né? Queria fazer as coisas. Bom, primeiro ele queria ir para Jerusalém, né? Bom, então ele tinha alguns desejos que Deus mandava ele para outros lugares totalmente diferentes, né? Então ele, por exemplo, Deus chama ele para os gentios, né? Era uma coisa meio inédita, né? Se toda a religião, toda aquela conversa de Jesus, de Messias, estava dentro do povo judeu, né? De repente Deus levanta Paulo e fala: agora você vai pregar isso daí, divulgar isso daí para os outros países, para as pessoas que não. Aí as pessoas não conheciam essa história, não sabiam nada, né? Muitos não conheciam nem sobre um Deus único, né? Porque a moda era crer em vários deuses, né? Um panteão de deuses lá que as pessoas criam, tinha Deus para cada ocasião, né? Então é com Deus do feijão, Deus do arroz, tinha Deus de tudo. Então o que acontece? Então ele chama, é muito claro, né? Quando Jesus se revela a Paulo, interessante que tira toda a perspectiva que ele podia ter, né? Todo sonho, entre aspas, né, que ele podia ter em relação ao ministério, à vontade, Deus ele vai desconstruindo e vai levando ele para um outro caminho, né? E ele vai aceitando aquilo. Então, normalmente Deus ele faz isso com a gente, né? Quer as nossas primeiras perspectivas para a gente entender outras coisas. Pois não. Você está assistindo, não sei quem está assistindo a novela de Paulo, quando ele ia para os lugares que tinha judeus, eles não escutavam ele, chutavam ele para fora da cidade, jogavam pedra nele, e ele indo para os lugares que tinha o povo dele. Aí até que ele começou a ir para os gentios, para os lugares que tinha nada a ver, que o pessoal começou a escutar ele, engraçado, né? Aí ele entendeu, assim, depois que ele apanhou bastante, aí ele entendeu que ele tinha que ir para outras pessoas, não para os judeus. Exato, porque legal a novela. Porque até Paulo, você imagina como que era o mundo. Às vezes nós passamos situação assim, a gente só conhece uma forma, né? Então até então o judeu pregava para o judeu, né? O Messias era para o judeu. A palavra de Deus, o povo de Deus eram os judeus. Então eles falavam: esse Deus é nosso, essa religião é nossa. E tanto é que eles tinham assim um certo preconceito contra os estrangeiros, né? Você vê que os samaritanos que se misturaram com os gentios eram considerados pessoas de segunda categoria, né? Por quê? Pois não. Desculpa. Tem uma passagem que Paulo deixou um apóstolo cuidando de uma cidade, de uma igreja lá, e tinha uns caras que eram judeus, e eles ficavam super bravos que um gentio estava pregando para eles do Deus deles. Eles não aceitavam, porque o Deus era deles, não podia ser do gentio. Eles não aceitavam alguém falar do Deus de Israel que não fosse judeu. Engraçado. E até hoje ainda tem, né? Mas hoje ainda existe isso. Hoje ainda tem isso. Até hoje os judeus são assim ainda, né? Os judeus, eles acham que a gente não está orando o Deus correto. Que eles é que sabem o Deus correto. Eles acham coisas. Tem filhos que são assim. A gente tem não muito ora orgulho, Deus né? correto. Tem muito orgulho religioso aí. Mas eles pensam que só eles é que são o povo da terra prometida. É isso mesmo. Que Deus, quando vier, é só eles que os vai levar, porque eles são o povo de Deus. Eles estão esperando o Messias ainda. Mas isso, vamos pegar para nós o nosso aprendizado de hoje. É importante que a gente pense em relação a nós mesmos, né? Que a gente pode estar nesse processo, né? Às vezes Deus quer mostrar uma coisa nova, uma perspectiva nova da religião, e a gente está preso à nossa tradição, né? Como é que nós crescemos, como é que nós aprendemos sobre Jesus. Na minha igreja não podia isso, né? Na minha igreja era assim e tal. Aí tem as polêmicas, né? Não pode ter mulher pastora. Outra, não pode dar ceia para as crianças, né? Então tem um monte de situações que você vai pegando. Não que não seja importante, mas tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu ensinamento, né?
Tudo tem um momento de você tem que olhar para as pessoas primeiramente, né? Então muitas vezes a gente perde a bênção porque a gente restringe, né? A gente restringe. Eu lembro que lá no Paraná era um lugar muito difícil, que as igrejas não têm o apoio, né? E eu fiz amizade com um pastor presbiteriano de lá, e da cidade lá do lado, e na cidade que eu morava tinha uma casa pastoral, tinha salário e casa para o pastor presbiteriano, mas não tinha pastor presbiteriano. E eu falei, poxa, pastor, a gente precisava se ajudar aí, né? E eu estava lá como pastor batista, né, como missionário batista, e o batista não tinha nem salário nem casa, a gente tinha que se virar. Então, assim, só que as crenças são diferentes, né? Alguns fundamentos são diferentes. Então, isso pegava, impossibilitava, das vezes, a gente trabalhar junto. E eu acho isso, às vezes, quando o objetivo é alcançar pessoas, isso daí, às vezes, são limitações que a gente não precisaria ter, né? Que a gente não precisaria ter, porque o importante é alcançar pessoas. Então, os ensinamentos secundários, que não são os fundamentos, é claro que você não vai negociar Jesus, você não vai negociar os fundamentos da tua fé, né? Mas primeiro você leva Jesus como Cristo, Salvador, né? Você leva a palavra de Deus, você leva a fé, você explica que Deus tem um relacionamento pessoal, e se nós acreditamos realmente que Deus tem um relacionamento pessoal, Deus vai se revelar à pessoa, né? Nos pequenos detalhes, para conduzir aquela pessoa a não errar, né? Teologicamente, a não errar nos fundamentos, aquela pessoa vai ser conduzida pela palavra e pelo Espírito, como o George Miller está falando. O Espírito Santo e a palavra, né? A palavra sozinha, às vezes ela pode ser mal interpretada, porque só a palavra, você usando apenas o raciocínio humano, né, o teu raciocínio pessoal, você pode não alcançar o sentido da palavra. Então entra o Espírito Santo para te dar uma compreensão espiritual da palavra, né? E ao mesmo tempo, você só ter a manifestação do Espírito e não ter a palavra, você não tem a certificação, o documento, a certeza de que aquilo é verdade, né? De que aquilo está fundamentado na palavra de Deus, que é verdade. Amém, irmãos? Então tudo isso é importante. Mas glória a Deus. Então deu nosso tempo aqui, conseguimos fazer aí a live hoje. E o próximo vai ser a próxima 41, tá, gente? Amém. Ao dia 4, 41. Começar Amém, o dia 4. amém. Esse pessoal, né, pega firme. Tem bastante versículo nesse 4 agora aí, ó, para a pessoa ir ver, olhar bastante. Bom, Davi, você ora para o pessoal que está enfermo, por favor? Eu vou orar hoje para nossas crianças, ok? Amém. Eu sei que tem gente que ainda não deu o nome do filho. Quem pode colocar aqui no nosso... Colocar lá no Zoom, por favor, o nome dos filhos pra gente... Vou fazer uma lista melhorzinha. Falar com a Olivia, tá bom? Quem não colocou ainda, põe lá no Zoom. Eu vou orar para nossos filhos, porque essa lista dos filhos, nós temos que orar essa lista todos os dias, tá, gente? É por isso que a gente tem a lista. No dia 20, eu vou trazer algumas imprimidas para dar para vocês. A gente manda no e-mail, a pessoa imprime, que é para estar junto com a Bíblia, que é para a gente orar nesses nomes dos filhos todos os dias. E na quarta-feira nós olhamos aqui junto. Então, todos os dias, todo mundo, todos nós, estamos orando para os nossos filhos. Isso é muito importante, tá bom? É por isso que a gente tem a lista, né, dos filhos. Então, vamos olhar. Pai Celestial, precioso Senhor, Senhor, nós te agradecemos, Pai, que essa palavra, Pai, tem sido gravada no nosso coração. Senhor, abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós possamos, Senhor, gravar mesmo isso no nosso coração, Pai. Nos ajuda, nos dá sabedoria, Pai, para estar fazendo, Senhor, aquilo que Tu, Senhor, propôs, né? O propósito para cada um de nós, Senhor amado. Precioso Santo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra diz que nossos filhos é a herança do Senhor. A Tua palavra diz que nossos filhos são benditos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz, crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo Tu e a Tua casa. Pai, nesse momento nós entregamos a nossa descendência, precioso Senhor, a nossa descendência, Senhor, em Tuas mãos.
mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos, porque nós sabemos que tu tens cuidado deles. Tu tens, Senhor, livrado. Tu tens, Senhor, curado, libertado os nossos filhos. Nós, Senhor, te agradecemos, porque tu tens realmente cuidado dos nossos filhos, Pai. Nós clamamos aqui como igreja, Senhor, como mães, como pais, Senhor. Muitos ainda, Senhor, estão precisando de libertação. Muitos ainda estão precisando de cura, Senhor. Essa cura, essa libertação, Pai, que só tu podes, Pai. Nós, como pai e mãe, Senhor, nós não podemos ir lá dentro do sentimento, do espírito, da mente dos nossos filhos. Nós não podemos, Senhor, estar o tempo todo onde eles estão. Senhor, nós não podemos nada, podemos apenas, como igreja, clamar a Ti, Senhor, clamar a Ti, meu Deus, precioso Santo, em nome de Jesus. Nós, como pais e mães, aqui consagramos e devotamos nossos filhos a Ti, Senhor, porque nossos filhos é nossa herança. Pai, nós te pedimos visita, Senhor, cada filho, cada neto, cada criança jovem aqui, bebê, Senhor, até os que já estão casados, precioso Santo, tem misericórdia, Pai. Tira aquilo que não é teu da mente dos nossos filhos, Pai, do coração, toda raiz de mal, Senhor, toda palavra torpe, Senhor, toda maldição, todo ensino do maligno, toda música maligna, todo filme, Senhor, toda palavra, todo bullying da escola, Senhor, tudo aquilo que não é teu, Senhor, que seja quebrado, queimado, destruído agora. Há poder no sangue de Jesus, Senhor. Nós clamamos diante do trono, como os pais e mães, Senhor. Tem misericórdia, liberta os filhos, liberta a nossa descendência, cura, meu Deus, arranca, Senhor, todo mal, todo, Senhor, mentira do inimigo, cegueira, toda corrente maligna, seta maligna na mente dos filhos, dos jovens, das crianças. Senhor, nós expulsamos e repreendemos agora, em nome de Jesus, Senhor. Vai onde estão os nossos filhos, Senhor, Espírito Santo, e vai curando a mente deles, curando, Senhor, emocional, curando o trauma, Senhor, curando, Senhor, a mentira, Senhor, libertando, Senhor, se eles estão presos, Senhor, em alguma área, Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, libera, solta, Senhor, quebra as correntes, Senhor, e libera, Senhor, nossos filhos, liberta nossos filhos, Senhor, nossa descendência bendita, Senhor, liberta e cura, Senhor, visita a mente de cada um, a mente, meu Deus, a mente, Jesus, arranca todo pensamento, todo ensinamento, tudo que não é teu, de dentro da mente, desarranca, Senhor, com toda a raiz do mal, Pai, Senhor, e envia o capacete deles, Pai, que a mente deles seja guiada por Ti, Jesus. Nós, Senhor, entregamos nossa descendência em Tuas mãos, meu Deus, que Tu vem, Senhor, liberar, Senhor, a cura, a libertação, Pai, que eles tenham nojo daquilo que não vem de Ti, meu Deus, do vício, das coisas ruins, de pornografia, Senhor, dos amigos que não prestam, Senhor, Pai, em nome de Jesus, que eles tenham nojo das coisas desse mundo, meu Deus, abençoa nossos filhos, dá sede e fome neles, de buscar a Tua palavra, de ler a Tua palavra, de orar a Ti, Pai, nós cobrimos nossos filhos, nossa descendência agora com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Jesus, há poder no Teu sangue, meu Deus, nós cobrimos nossos filhos e o destino deles com o sangue de Jesus. Senhor, livra os pés deles, guarda eles, meu Deus, coloca moças e moços, Senhor, boas, Senhor, que Te ama para a vida deles, amizades boas que Te ama, meu Deus, arranca toda amizade enviada de Satanás, meu Deus, toda amizade maligna, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, na vida dos nossos filhos, Pai, guarda eles, traz paz no coração deles, traz amor, meu Deus, em nome de Jesus. Traz, Senhor, amizade entre os pais, os filhos e os filhos e os pais. Visita os lares trazendo paz, trazendo amor, trazendo, Senhor, a Tua paz, meu Deus. A harmonia, Senhor, dentro dos lares. Quebra toda separação, todo problema de relacionamento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Traz nossos filhos para Ti, Senhor. Para a Tua casa, para a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Guarda eles, meu Deus, na entrada, na saída, ao deitar, ao levantar. Guia eles, meu Deus, em nome de Jesus. Coloca os Teus anjos em volta da nossa descendência, Pai.
Tu sabes como é que anda esse mundo, Pai. Mas Tu és mais poderoso que tudo, Pai. Tu és mais poderoso que tudo que está nesse mundo, Pai. E nós cremos, e nós sabemos, e nós, Senhor, sabemos que Tu tens cobrido eles, que Tu tens guardado nossa descendência, Pai. Dá sabedoria para eles, meu Deus. Dá, Senhor, em nome de Jesus. Abre porta de trabalho bom, meu Deus. Abre porta para eles de trabalho, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus. Fecha a porta que é para ser fechada, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa eles na escola, abençoa eles nas notas, Pai. Abençoa eles, meu Deus, em tudo que eles tocar a mão. Prosperará, abençoa os finanças dos nossos filhos, Pai. Guarda, Senhor, eles, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas descendências. Nós declaramos que eles estão por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Obrigada, Senhor, porque Tu és o Pai da nossa descendência. Tu és aquele que nos amou primeiro. Obrigada, Senhor, porque a nossa descendência é bendita do Senhor. Nós Te agradecemos, precioso, por tudo que Tu tens feito na vida deles, Pai. Está fazendo e ainda vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, ainda na Tua presença, Senhor, nós queremos, a Deus, Te agradecer, Senhor, por esses dias, por essa semana, Senhor, pelo alimento, Senhor, pela saúde, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por nós e nos trazido até aqui, Senhor. Queremos, Senhor, ainda, Deus, pedir que o Senhor continue nos abençoando com saúde, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor repreenda, Senhor, toda doença, Senhor, toda malignidade, Senhor, toda desgaste físico, Senhor, sentimental, espiritual, Senhor, que venha, queira se abater, Senhor, sobre o Teu povo, Senhor. Nós pedimos a Deus que o Senhor liberta-nos, Senhor, da dor, liberta-nos da doença, Senhor. Tu conheces, Senhor, cada um, Senhor, que tem sofrido com dificuldades físicas, Senhor, com dores, Senhor. Tu sabes, Senhor, daqueles que têm, ó Deus, um diagnóstico, Senhor, de doença, Senhor, mas nós aqui, Senhor, somos um grupo, Senhor, que fala, Senhor, e confia na Tua verdade, Senhor, no Teu poder, Senhor, na realidade, Senhor, de um Deus sobrenatural, que vem, Senhor, no nosso encontro, Senhor, e que ouve a oração, Senhor, do justo, e se inclina, Senhor, para nós, Pai. Por isso nós recorremos a Ti neste momento, Senhor, pedindo a Deus que o Senhor cure, Senhor, aquele que está doente, Senhor, aquele que está, ó Deus, enfermo nesta noite, Senhor, desde uma gripe como a Aline está hoje, Senhor, meio gripada, Senhor, meio indisposta, Senhor, até uma doença mais séria, Senhor, que queira, ó Deus, se perpetuar na vida dos irmãos. Pai, nós pedimos o Teu milagre, Senhor, cura, Senhor, o Teu povo, Senhor, liberta de dores, Senhor, de limitações físicas, Senhor, que às vezes impedem até das pessoas assumirem compromissos, Senhor, de estarem trabalhando, estarem, Senhor, em comunhão, Senhor, se encontrando umas com as outras, Pai. Pedimos a Deus que o Senhor ponha a Tua mão, Senhor, vai curando, Senhor, libertando, Senhor, desenvolve em nós, Senhor, a perspectiva, Senhor, e a certeza da cura, do milagre, Senhor. Desenvolve o coração, Senhor, em nós, que acredite em milagres, Senhor. Desenvolve em nós a fé, Senhor, para nós vermos cada vez mais milagres, Senhor, tanto físicos quanto espirituais, Senhor, tanto na nossa carne, Senhor, nas doenças, nas enfermidades, como também, Senhor, nos problemas que para nós podem ser insolúveis, mas para Ti, Senhor, são de fáceis resoluções, ó Pai, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, todo poder, toda a glória, Senhor, toda a santidade, Senhor, está, Senhor, diante de Ti, Senhor. O Senhor é o Deus que pode tudo, Senhor, é o Todo-Poderoso, o nosso Deus que ouve, Senhor, a oração do justo, Senhor. A Tua palavra diz que a Tua misericórdia é sem fim, a Sua misericórdia dura para sempre. Nós clamamos a Tua misericórdia, o Teu cuidado sobre nós, Senhor. Nós temos uma semana para vencer ainda, Senhor, alguns dias que se vão. Pedimos, Senhor, que o Senhor dê, ó Deus, produtividade, Senhor, a cada um de nós, que o Senhor dê, ó Deus, capacitação para nós vencermos, Senhor, todas as nossas necessidades nessa semana, Senhor, de trabalho, Senhor, de
de estudo, de documentação, de qualquer coisa que seja, Senhor, necessária. Nós cremos, Senhor, que o Senhor vai estar na frente, Senhor, e nós cremos que o Senhor é um Deus que vai nos curar de toda a situação, Senhor, que se venha. Cada barreira que se levantar, Senhor, o Senhor vai, ó Deus, entrar com providência, Senhor, porque o Senhor é um Deus de poder, Senhor, Todo-Poderoso, que nos ajuda, nos auxilia, Senhor, e que é o nosso refúgio. Tua palavra diz, socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Então que o Senhor esteja, Senhor, sobre nós. Nós declaramos a nossa dependência, a nossa necessidade, Senhor, de Ti, do Teu milagre, do Teu cuidado, todos os dias da nossa vida, Pai. Vem sobre a minha vida, sobre a minha família, vem sobre cada família representada aqui, já foi orado pelos filhos, sobre os nossos filhos, sobre a nossa descendência, sobre aqueles que cruzarem o nosso caminho, Senhor, que nós possamos levar, Senhor, luz, levar esperança, Senhor, conforme, Senhor, nós temos aprendido de Ti e da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, nos abençoa, nos purifica e nos guarda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero agradecer ao Senhor também pela volta do Dilson, né? O Davi não está sabendo, mas o Dilson estava no Brasil e ficou meio ruinzinho lá, mas ele já está bem, né? Deus, graças a Deus, já está aqui. Então, Senhor, nós te pedimos, Pai, toda inflamação, toda infecção, tudo que não é teu, Senhor, na vida, no corpo do Dilson, Pai. Senhor, ajeita, Senhor, queima, Senhor, tudo aquilo que não é teu, toda infecção, todo mal, Senhor. Visita, Senhor, a saúde dele, Senhor, que ele seja renovada. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu cuidaste dele, Senhor, onde ele esteve, Senhor. Tu preparou todas as coisas. Ele já está aqui conosco, e nós louvamos Teu nome pela vida dele, Pai. Em nome de Jesus, logo ele vai estar bem. Senhor, eu oro também pelo Pascoale que está viajando. Guarda o Pascoale na estrada, Senhor. Guarda no avião, guarda, Senhor, o trabalho das mãos dele. Abençoa, Senhor, o Pascoale que também está viajando, que o Davi não sabia, né, Pascoale? Então, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Se alguém mais precisa de oração, coloca lá no Zoom, por favor, tá, gente? Em nome de Jesus, precioso Deus, nós te agradecemos pelo Teu cuidado, Senhor, que Tu tens por cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, pessoal, quem vai de 20 a 20, por favor, coloca lá, eu. Tá bom pra gente saber quantas pessoas vêm, tá? Vai ser aqui nesse sábado. Que horas que você tá? Não, vai ser das 5 às 7, assim, não vai ser um negócio que demora demais, não, tá bom? A gente vai ter né, 5 às 7 mais ou menos, tá bom? Quem quiser ficar mais, fica, mas para não tomar muito tempo, a gente vai ter uma palavra, oração, um louvor. Como a gente sempre faz, a gente ora uma para as outras, que orar presencial é bom também, né? Tá bom? Amém. Dia 20, mais ou menos às 5 horas. É que eu não consegui ouvir o vídeo da aula da semana passada, então eu não sei o que vocês estavam combinando. Eu tentei procurar o vídeo e não achei. Não, a gente está com dificuldade. Hoje eu estou gravando, eu não pus ao vivo, mas hoje eu creio que a gravação deu certo. Agora eu vou editar aqui e vou botar no Face lá e ponho. Qualquer coisa eu mando o link aí, tá, Marta? Pro grupo. Tá, porque quem não assistiu, assiste, né? E aí, dona Marina Garcia? Não tá boazinha hoje? Ela está doente. Ainda não estou bem, ainda estou. Por isso é que eu estava só a ouvir, com os olhos fechados, quietinha, mas eu estou sempre aqui. Vamos estar orando para você, tá? Vamos orar. Tá orando, a gente põe o que eu tenho agora é, sabes o que é o cansaço físico? Eu não tenho forças para nada, não tenho ação para nada. Se eu faço alguma coisa, depois transpiro, há águas a cair. Durante o dia ainda vai, chega assim por volta das 5h30, 6 horas, eu já não presto para nada. É só transpirar. Não tenho fome, não me apetece comer, e hoje dei-me diarreia. O que é uma bactéria? O médico já falou. É bactéria, né? Sabe o que é muito bom para diarreia? Minha mãe dava muito pra gente no calor, assim, quando a gente tinha, era colocar água com uma colher de maisena
E o limão, olha, tira e queda, muito bom. A gente usa água de arroz. Mas experimenta a maisena, sabe o que é maisena, né? Tem maisena, tem na Uma casa. colher com limão, menina, era tão bom, tão bom. Ok, vou experimentar. Experimenta, a gente se safava com essas coisas aí. Mas então, meninas, espero que você esteja bem. A gente vai estar orando, viu? Na hora de eu deitar o assim, bom. Amém. Por favor, põe no Zoom quem vem, põe no Zoom quem precisa mais de oração. A gente vai estar orando todo mundo junto, né? Amém, gente. Então tá, gente. Amém, amém. Obrigada a todo mundo. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Davi. Tchau, tchau. Tchau, Wilson. Melhoras aí. Tchau, Beijo tchau. pra vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigada.